Olá, boa noite. Aqui é o professor Francisco Nogueira. Sejam muito bem-vindos à segunda aula da minha Masterclass Mini Implantes para Ortodontia de Alta Performance. Se você não assistiu a aula 1, ela está disponível. Volte lá e assista a aula 1 para você entender os conceitos que eu falei da nossa profissão de tangibilidade, de intangibilidade e saber um pouquinho mais sobre a minha pessoa, né? Sou ortodontista há 26 anos, formado há 28 anos, especialista e mestre em ortodontia, coordenador de curso de especialização há 20 anos e professor de ancoragem esquelética em cursos de pós-graduação e cursos avançados há 15 anos. Inventor dos esporões colados Nogueira, que ajudaram muito os ortodontistas no tratamento de mordida aberta anterior e deglutição atípica. E autor do livro Ortodontia de Alta Performance. Ok? Então, nessa segunda aula, a gente vai apresentar um pouco mais sobre a parte clínica, alguns tipos de protocolos diferentes do primeiro dia. No primeiro dia, a gente fala de tracionamento de dentes inclusos, de alta complexidade, e tratamento de classe 3 ortopédico com o protocolo MARP e Barra-Magalhães. Então, vou mostrar um primeiro caso aqui, que é de uma aluna minha, que está assistindo o curso, está acompanhando a gente também, que é a Carla, que a gente fez a correção de classe 2 por vestibular com cursores e utilizamos no arco inferior o mini implante PTRM, que é o mini implante extraalveolar na plataforma no trígono retromolar. Ok? Então, esse aqui é a maior oclusão da Carla. Ela tinha uma mordida aberta anterior, com uma relação de classe 3, já tendo ali contatos prematuros e perdas na parede vestibular ali dos molares e premolares, com perdas gengivais e ósseas. E ela não tinha guia anterior, não conseguia pegar os alimentos aqui na frente. Um pouco de desvio de linha média. Ela tinha os laterais com um tamanho reduzido, né? Só que como os dentes estavam migrados anteriormente, os espaços estavam fechados. Ela já vinha de um tratamento anterior, então ela já estava aqui com a barra de contenção, o arco superior sem maiores problemas. Aqui dá para a gente ver a discrepância de tamanho dos incisivos laterais. Então aqui a face da Carla. Ela é uma moça bonita, né, com os terços proporcionais, linha do sorriso mostrando os dentes, né, não é aquela exposição total, mas é uma boa exposição, um sorriso, né, razoável. E a queixa dela era a mordida aberta anterior, principalmente, né, a oclusão sem guias, e a gente vai fazer o tratamento. Então, o perfil da Carla já é um perfil mais reto, né? Que não ficaria bom a gente fazer extrações dentárias. Aqui a panorâmica dela tinha uma boa saúde dos dentes, já tinha extraído os terceiros molares. Aqui a gente via a barra 3x3 colada. Então, o perfil, a gente guardava uma certa protrusão dos incisivos, né, pedindo essa retração dos incisivos, um padrão mesofacial e, basicamente, isso que chamava mais atenção. Então, aqui a gente usou os power arms ou cursores de encaixe, como eu gosto de chamar, porque são cursores que encaixam nos tubos acessórios. A gente tem os cursores de contato, que são os cursores de slide jig, que tem os helicoides, que entram para dentro do arco ortodôntico e correm, né, no arco ortodôntico. Os cursores de encaixe, eles encaixam. Aqui vocês já podem ver, a gente colou os tubos dos molares já com os cursores prontos. São cursores que são confeccionados com fios 0,19 por 25 de aço ou 0,21 por 25 de aço, no qual a gente faz ganchos nas extremidades, coloca protetores tissulares e coloca uma resina flow também para proteger a extremidade do gancho.
Então aqui a gente já montou o aparelho, a gente montou um aparelho autoligado da Rock Mountain, que é um aparelho que deu muito problema nos clipes. Aqui a gente já tinha soltado um clipe, teve que amarrar. E os cursores de encaixe ou power arms, que são cursores flutuantes, eles não passam no arco ortodôntico. E a linha de ação de força deles, ó, ela é a mesma do mini implante, é o que é interessante. Então a gente já foi nivelando e distalizando, ó, com os cursores de encaixe. Aqui a gente trocou o protetor tissular, linha de ação de força a mesma do mini implante. Mini implantes interradiculares, tá, gente? Aqui na parte superior, mini implantes interradiculares entre os primeiros molares e os segundos prés. Aqui utilizando um elástico de classe 3, já para tentar retrair a parte inferior também. Aparelho autoligado estético da Rock Mountain. E aqui o nosso mini implante PTRM, uma técnica pouco difundida, mas extraordinária. Olha lá, o mini implante está coberto com uma resina. E qual que é a grande vantagem dessa técnica? Essa técnica, a linha de ação de força, gente, olha lá, é a mesma do aparelho ortodôntico. Então você não precisa, geralmente, de power arm, de ganchos, né, que às vezes incomodam mais os pacientes. Você consegue retrair toda a parte inferior, apoiada lá nos mini implantes, em PTRM, retraindo em massa essa mandíbula. Olha lá, a visão do mini implante lá atrás, olha só. Correto? Aqui, o caso já finalizado. Ó, foi um tratamento rápido. Agora vamos ver aqui o final. Olha só, conseguimos chavear, né, chaves de oclusão, de caninos, molares da guia, tirar aquele trauma que ela tinha aqui, para não ter mais perda de tecido gengival e tecido ósseo, fechar a mordida. Aqui ela já fez um tratamento estético, né, com resinas compostas. Esse incisivo ainda não tinha restaurado ele, mas já tinha feito os laterais, ó lá, aumentado, ficou ótimo. Facetas de cosmética, facetas diretas nos incisivos laterais e uma excelente oclusão bem chaveada, bem travada. Então vejam aqui o perfil da Carla, que já era um bom perfil, tinha uma certa protusão de leve. Olha lá, a gente deixou um perfil mais harmônico, mais equilibrado, tá? Então, ficou um perfil mais interessante, olha lá. E sem fazer as exodontias, que às vezes pela protusão, pela mordida aberta, muitos fariam exodontias que iam retrair muito o perfil da paciente. Olha só o perfil com uma certa protusão, mais moderada. E aqui mais equilibrado, com a mordida fechada, né, bem fechada. Olha só. Então o perfil já bem equilibrado. E o sorriso, é um sorriso bonito, uma boa exposição. Selamento labial. E o antes e depois, olha só. Então, com um tratamento bem simplificado, a gente estabeleceu as 6 chaves de oclusão normal do Andrews, né, linhas médias praticamente coincidentes, ó, chave dos dois lados, guias, ou seja, uma ortodontia de alta performance, de alta qualidade, de acabamento, com função e estéticas apropriadas. E agora um segundo caso, que a gente vai mostrar aqui também, outro protocolo. Um caso clínico também, com retração na parte superior, classe 2 padrão 2, com 2 exodontias dos primeiros premolares prévias, tratado com IZC na área 1 ou IZC baixo, também chamado de IZC baixo, que é na área de gengiva inserida. Então essa paciente ela foi tratada por mim mesmo, há mais de 20 anos atrás, por 23 anos atrás. A gente extraiu 2 premolares, é um caso de classe 2 esquelética. Não sei se hoje eu conduziria esse tratamento dessa forma, mas
a paciente me procurou, né, com uma queixa de recidiva, então ela teve confiança em mim e voltou, e isso acontece, mudanças na dentição, às vezes algumas mudanças acontecem ao longo do tempo, né, isso é normal, mas a gente procurou melhorar e estabilizar mais o caso dela. Então, uma correção de classe 2 com IZC, que é o mini implante em crista infrazigomática na posição 1, ou posição baixa, ou em gengiva serida. Então, aqui a gente vê o aspecto facial da paciente, que é um aspecto de classe 2, linha queixo-pescoço curta, o ângulo naso-labial já no limite, né? Já um pouquinho mais aberto, ainda com uma dificuldade de selamento labial. A linha de sorriso dela era boa. O que é uma linha de sorriso boa? Mostra bem os dentes, uma pequena faixa de gengiva, uma linha de sorriso agradável, embora tivesse corredor bucal, né? A gente mostrava muito canto escuro na parte lateral do sorriso. Tinha o selamento, mas ele estava um pouquinho forçado, então a musculatura externa dela precisava de um certo trabalho, que a gente teve que fazer esse trabalho, caminhar para a fono. Então, que linha de sorriso boa, um pouquinho mais alta, né, que tem um pouquinho mais que 2 milímetros de exposição de gengiva, mas nada assim discrepante, desagradável. Corredor bucal, sim, a gente poderia expandir um pouco mais esse sorriso, né, corredor bucal aumentado. Então, em termos clínicos, né, então a gente tinha aqui uma relação de classe 2 aqui de meia cúspide, mesmo com a extração dos premolares, e esse lado aqui, um pouquinho só de classe 2, quase que uma classe 1. Então, ela tinha aqui algumas coroas no arco inferior, coroas protéticas, né? E a queixa dela era esse incisivo lateral, que eu tinha rotacionado e apinhado um pouquinho. E na parte inferior também ela tinha um pouquinho de apinhamento. A barra tinha soltado e ela não fez acompanhamento, né, para recolar essa barra, ou às vezes lixar um pouquinho mais os incisivos, e acabou apinhando essa região inferior. Então a gente vê aqui um pouco de apinhamento superior, inferior, e aqui já sem os dois premolares e com a presença dos terceiros molares superiores que a gente extraiu. Então a gente usou um aparelho estético, né, aqui ortométrico, um aparelho convencional. Então fizemos o alinhamento e nivelamento dos dentes, e essa paciente a gente tinha programado de fazer os mini implantes em crista infrazigomática. Só que o que aconteceu? A paciente, no meio do tratamento, quando a gente fez essa fase de nivelamento, a paciente engravidou. Aí ficou complicado de você fazer o mini implante, né? Acho que não teria muito problema, mas acho que não compensa arriscar, né? Em paciente grávida, a gente não deve fazer nada que possa causar estresse na grávida, né? E depois falar, foi procedimento que provocou alguma coisa na criança. Então, melhor não fazer. A gente descartou o mini implante por hora. E enquanto ela estava no período de gravidez, a gente trabalhou um pouco aqui com slide giga, que a gente tem helicoides na parte anterior e posterior do arco, com elásticos de classe 2 e aqui um elástico de classe 2 curto, para melhorar um pouco essa classe 2 do lado direito. E isso foi favorável, que trouxe um pouco os dentes e a mandíbula dela à frente. Olha, então com o slide giga você vai distalizando, depois puxa os outros dentes com elástico em cadeia, slide com fio 0,8 de aço, e eu utilizo um mecanismo que é uma molinha atrás do slide giga. Eu coloco um anteparo, eu coloco uma resininha, um ionômero, fecho o orifício posterior do slide giga, depois eu perfuro ele com a broca e coloco uma mola posterior para potencializar o efeito do slide giga. E com isso a gente vai distalizando aqui premolares e caninos. Ó, esse dente da coroa a gente deixou ele de lado, e com isso a gente começou a melhorar a linha mediana dela. Ó, foi trazendo os dentes para frente, a mandíbula para frente, foi melhorando o relacionamento dela. Aí depois que ela teve a criança, né, passou alguns meses que ela já conseguiu voltar ao tratamento, a gente fez o IZC.
Então a gente fez aqui 2 mini implantes em ZC, de 1.5 por 10 por 2 da Morelli, com uma tração horizontal. O que é tração horizontal? Uma tração na mesma linha de força do mini implante. E a tração horizontal é interessante por quê? Porque a tração horizontal não deixa inclinar o plano oclusal. Você não rotaciona o plano oclusal. Você pode fazer uma tração oblíqua ascendente, de baixo para cima, oblíqua descendente com o gancho mais alto que o mini implante, né? Uma tração para baixo, de cima para baixo, ou de baixo para cima, oblíqua ascendente, oblíqua descendente ou horizontal. São as 3 possibilidades que você tem. Quando você faz oblíqua ascendente ou oblíqua descendente, você vai mudar o plano oclusal, você vai girar esse plano oclusal. Mas no caso dela, eu não queria mexer em plano oclusal. Então eu fiz tração horizontal. A gente tracionou aqui na distal dos caninos com um gancho aqui mais alto, um gancho pré-fabricado mais alto. E aqui eu fui fazendo a tração. Olha lá, alguns meses tracionando. Esse aqui perdeu esse mini implante, mas já tinha chegado na posição de classe 1. E esse aqui a gente manteve um pouco mais de tempo para fazer essa tração. Aqui fazendo uma conjugação com o conjugado estético e pegando inclusive o power arm anterior lá. Olha, aqui o mini implante em ZC, esse aqui já tinha sido removido, olha lá. Então na posição bem vertical que o ZC fica, né, na posição tipo 70 graus, e no ZC baixo a ponta dele vai ficar na crista infrazigomática, ele vai ficar em gengiva inserida. Isso é uma grande vantagem, por quê? Porque tem menos problemas de inflamação, de hiperplasia de tecido, do que na área alta, que é no arco zigomático, ou no processo zigomático da maxila, que é no IZC em área 2 em área alta. Então aqui a gente utilizou os esporões, os meus esporões colados, para quê? Para finalizar, para ajudar no fechamento da mordida aberta, para ganhar um certo espaço na finalização. Ela estava com dificuldade de fechar a mordida. Então entrou os esporões colados Nogueira. Olha lá, 4 na área inferior e aqui 3 na área superior. Acho que esse aqui soltou, foi 4 em cima e 4 embaixo também. E aí o caso finalizado, a gente conseguiu centralizar linhas médias, chavear canino, olha lá, chave de canino, né? Então conseguimos reabilitar a paciente, né? Melhorar a oclusão dela, que a gente já tinha tratado no passado, melhorar um pouco mais, hoje com mais recursos, né? Principalmente dos mini implantes, uma visão biomecânica mais elaborada, mais experiência. Aqui depois ela vai trocar essas coroas que não estão legais. Mas vejam só, olha só, a correção da classe 2 que a gente fez, foi bem interessante, a linha média desviada, uns 3 milímetros de desvio, a gente conseguiu centralizar a linha média, e aqui um pouquinho só de classe 2 a gente conseguiu chavear também. Resultados aqui, um follow-up de 1 ano pós-tratamento. E aqui o sorriso, a gente conseguiu expandir ortodonticamente esse sorriso, diminuindo aqui o corredor bucal. A linha de sorriso dela ainda é uma linha de sorriso um pouco mais alta, mas não incomoda ela. E com o envelhecimento a gente vai abaixando essa linha de sorriso. Essa linha de sorriso, eu acho que nos 10 anos ela já está já não mostrando gengiva pela experiência clínica que a gente tem ao longo do tempo. Então, não me preocupa essa pequena quantidade de exposição de gengiva. O selamento labial melhorou, ela trabalhou um pouco de fono, de mioterapia. Aqui a gente vê o sorriso, corredor bucal diminuído, né? A curva do sorriso também melhorou em relação à curvatura do lábio, né? Então, as curvas dos tecidos moles dos lábios com as incisais superiores estão mais apropriadas do que aqui, que estava mais quadrado. Contenções, né? São bem individuais. Aqui no arco inferior também, eu fiz um pouco de desgaste interproximal para conseguir espaço, acomodar melhor esses incisivos, estabilizar esses incisivos. E eu gosto da barra 0,20, higiênica com lúpus pequenos. Então, utilizei barra reta há muitos anos, barras mais espessas.
E depois a barra higiênica com fios mais calibrosos, e hoje eu mantive a barra higiênica, que muitas pessoas abandonaram. Eu mantenho a barra higiênica com loops pequenos, 0,20. Eu acho que é importante passar o fio dental, mas tem que ser o loopzinho pequeno. E a placa é uma placa que não tem acrílico no palato e que não tem grampo estabilizador na oclusal. É uma placa que eu criei também, uma placa Nogueira. Uma placa que tem um grampo lateral soldado nos 2 molares que sobe por cima do arco contínuo. Então você tem o arco contínuo em todos os dentes e nos molares tem um arco acessório soldado auxiliar por cima dos 2 molares. Então consegue estabilizar bem a placa para não cair, só que o paciente consegue ocluir e fechar sem atrapalhar a oclusão dele. Então veja o perfil dela, melhorou bastante, a gente conseguiu trazer um pouco o mento e os dentes inferiores para frente, então conseguiu deixar o perfil dela mais balanceado, esse queixo e pescoço dela melhor, achei que ficou bem interessante. O ângulo naso-labial dela, né, já um pouquinho mais aberto no limite, já tivemos extrações de 2 premolares no passado. Mas vejam que interessante o perfil dela, parece que ela estava até respiradora bucal, sem selamento, queixo pescoço menorzinho, e aqui ela já com selamento e com um perfil mais equilibrado, parece com um padrão respiratório mais adequado, ok? E aqui o sorriso dela, corredor bucal foi expandido, né? Diminuiu aquela largura de canto escuro de corredor bucal, olha lá, bem significativamente. Conseguimos um sorriso com mais curvatura das curvas incisais com as curvas dos lábios superiores e inferiores. Então, aqui a gente encerra a segunda aula. Se você não assistiu a primeira aula, volta lá e assista, que é importante para você ter os parâmetros de entendimento do que eu estou falando para vocês. Tá bom? Então, muito obrigado a todos aí pela audiência e amanhã aguardo vocês na aula 3. Um abraço e até lá. Obrigado.